Ju, eu não aguento mais. Me fala o que eu preciso fazer para entrar em trabalho de parto. Tem algum exercício específico, alguma receita mágica ou só oração? E, gente, primeiro de tudo, calma. Eu sei que a reta final da gestação é uma loucura, é um misto de ansiedade com o corpo pedindo arrego, não aguenta mais o cansaço, a família inteira ligando, querendo saber se a criança já nasceu, o marido à noite, a cada movimento que a gente dá já fica, meu Deus, eu tenho que ligar pra médica, é hora de ir pro hospital e calma, esquece tudo isso e vamos focar no que interessa. Eu sei que aquela voz fica o tempo inteiro na sua cabeça. Meu filho, nasce logo, eu só quero que você saia daqui de dentro. E eu só quero achar algo que realmente funcione para tirar esse ser de dentro de mim e finalmente conhecer esse amor que eu tô 9 meses esperando. E aí a gente precisa pensar e analisar, será que realmente tem alguma coisa, um exercício que a gente pode fazer que realmente funciona para entrar em trabalho de parto? E mais importante do que isso, se ele existe, que exercício é esse e como eu faço ele da forma certa? Então fica comigo aqui no vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. E se você não me conhece ainda, eu sou a Júlia Wiesentheimer, mais conhecida como Ju do Manual da Grávida. Eu sou fisioterapeuta pélvica especializada em gestação, já atendi mais de milhares de mamães, tanto presencialmente na minha clínica, quanto de forma online, e tô aqui para te trazer todos os conteúdos que você precisa saber para uma boa gestação e um bom parto. Então, se você deseja ter uma boa gestação, um parto maravilhoso, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Isso também vai me ajudar muito, vai mostrar aqui para o YouTube que esse vídeo é relevante, vai chegar em muito mais grávidas, e essa é a minha missão de vida, então eu quero muito que isso aconteça e eu conto com a ajuda de vocês. E agora eu finalmente vou te explicar se realmente existe um exercício específico para entrar em trabalho de parto e como fazer ele do jeito certo. Tecnicamente, não existe um exercício que induza e faça você entrar em trabalho de parto. E parando para pensar, tem que ser uma coisa boa, porque senão a gente ia estar lá com as nossas 26 semanas de gestação, ia praticar o exercício e do nada o parto ia acontecer e a gente não quer, né? O parto tem um tempo certo para isso. Então, os exercícios, na verdade, eles servem para ajudar a estimular e preparar o nosso corpo para que ele entre em trabalho de parto no momento certo, que normalmente é, na verdade, a partir das 37 semanas de gestação, podendo se estender até as 42. Então, após esse período, fazendo esses exercícios, a gente ajuda a melhorar a nossa mobilidade pélvica, ajudar a relaxar as estruturas do nosso corpo, nosso quadril, favorecer o encaixe do bebê e meio que dar um sinal para o nosso corpo: ei, eu tô pronto aqui. Se tu quiser, bebê, tu já pode se organizar para vir que já é hora. Esses exercícios que são conhecidos por exercícios para entrar em trabalho de parto, na verdade, eles deveriam se chamar exercícios para preparar o corpo para o momento que ele entrar em trabalho de parto. Então, o que normalmente acontece? A gente já está cansada nessa reta final da gestação, quer algo milagroso que vai me fazer entrar em trabalho de parto hoje, e aí começa a ficar super ansiosa, querendo maratonar 50 exercícios num dia só e vendo todos os vídeos e conteúdos na internet, e no fim isso só vai te deixar cansada ainda mais e ansiosa. E a ansiedade é a maior inimiga da entrada em trabalho de parto. Quando a gente fica ansiosa, a gente produz os hormônios que não são os hormônios favoráveis a gente entrar em trabalho de parto, ter contrações e fazer com que o trabalho de parto comece. Quando a gente está estressada, a gente libera o cortisol, que é um hormônio de ação, que deixa a gente o tempo inteiro em alerta, tensa, com medo. Isso impede a produção do hormônio da ocitocina, que é o hormônio maravilhoso do trabalho de parto, que vai te ajudar a dilatar e fazer o seu bebê chegar mais rápido. Então, quanto mais relaxada você tiver, mais tudo vai fluir junto com os exercícios que eu vou te falar agora. O primeiro exercício é a caminhada. Ele é, na verdade, o exercício mais simples de todos, que todo mundo já está acostumada, mas nessa reta final a gente só quer ficar jogada no sofá rezando para a criança nascer. E isso sozinho pode até ajudar, mas não vai fazer o trabalho todo. Você precisa fazer uma parte. E as caminhadas são excelentes para ajudar
a aquecer o corpo, ajudar a mobilizar as estruturas do quadril, ajudar a direcionar o bebê com o peso da gravidade cada vez mais para baixo e também vai te ajudar a relaxar a mente, esparecer, se possível. Faça caminhadas na rua ou em parques onde você consiga ver a natureza ou consiga encontrar pessoas ou de repente ver famílias, crianças, coisas que vão te gerar uma sensação de bem-estar, muitas vezes diferente do que ficar simplesmente lá na esteira parada olhando para uma parede. Os próximos exercícios são os exercícios de mobilidade pélvica. Você já deve ter visto uma grávida aí rebolando na bola e é sobre isso, mas não só sobre isso. As mobilizações pélvicas são estruturas que vão ajudar a mobilizar as articulações da nossa pelve, ou seja, do nosso quadril, da nossa bacia. E ele é capaz de fazer alguns movimentos, e são esses movimentos que a gente vai treinar, seja na bola, seja em pé, seja de joelhos, dá para treinar de 4 apoios numa série de posições. Eu vou deixar alguns vídeos passando enquanto eu explico para vocês os movimentos para que vocês possam reproduzir em casa. O primeiro movimento é o movimento de empinar e encolher o bumbum. Então a gente se posiciona na posição que a gente escolher, seja em pé, seja na bola, e vai empinar o nosso bumbum e encolher. Lembrando que esse não é um movimento muito grande. Os movimentos com o nosso quadril, na verdade, eles são movimentos pequenos, mas que são capazes de mobilizar essas estruturas e fazer com que a pelve fique mais maleável para o bebê conseguir encaixar. Então, você pode empinar e encolher. Você também pode inclinar para um ladinho e para o outro. Isso ajuda bastante a aumentar os ângulos de dentro da nossa pelve entre os ossos para a cabecinha do bebê e descendo. Então, para frente e para trás, para um lado e para o outro. E por fim, o movimento completo, que é o movimento de círculo, onde a gente une todos os movimentos que o nosso quadril consegue fazer. E a gente vai peneirando esse neném como se fosse uma peneira. Então, gira para um lado e gira para o outro. Além desses exercícios ajudarem a estimular, a mostrar para o corpo ali que ele já pode produzir os hormônios do trabalho de parto, que a gente já está pronto, ele também ajuda muito a aliviar as dores de quadril, de lombar, o peso da barriga. Então, gera realmente uma sensação de grande bem-estar. Não faz diferença a posição onde você realiza eles, inclusive eu super te incentivo a treinar em diversas posições. Mas quando a gente pensa em conforto e bem-estar, isso é uma opinião minha e também uma opinião da maioria das grávidas que eu atendo, que a bola é definitivamente a forma mais gostosa de a gente fazer as mobilizações pélvicas. E você pode, inclusive, usar ela no trabalho de parto e é uma delícia. Vamos para o terceiro grupo de exercícios. A gente já teve a caminhada, já teve as mobilizações pélvicas e agora a gente tem os movimentos assimétricos de quadril. Mas o que seria isso? Nada mais é do que movimentos onde a gente estimula primeiro um lado do quadril, depois o outro lado do quadril, como, por exemplo, andar no meio-fio. Algumas de vocês já devem ter ouvido falar, né, que andar no meio-fio estimula o trabalho de parto. E não é que o fato de andar no meio-fio estimula, mas é esse fato de assimetria do quadril. Primeiro um quadril vai para cima, depois o outro. Primeiro um, depois o outro, que vai fazendo com que o bebê vá tendo mais esse espaço e vai liberando para ele se movimentar, porque não é só a gente que se movimenta no trabalho de parto, mas o bebê também se movimenta muito. E aí a gente precisa fazer o nosso trabalho e ajudar ele a fazer o trabalho dele. Então, esses movimentos assimétricos ajudam bastante. Então, fica a dica, pode andar no meio-fio e pode fazer também esses movimentos que eu também vou deixar passando aqui na tela para vocês. Como, por exemplo, ficar em pé, manter a perna esticada, não dobrar o joelho e subir um calcanhar, depois o outro. E fazendo esses movimentos, você não precisa fazer um número X de repetições. Normalmente eu solicito 20 repetições para minha paciente fazer por dia, mas você pode fazer livre. Tô lavando a louça e quero dar uma mexida na pelve. Para ali, larga, mexe o quadril e volta. Agora eu vou tomar banho, tô no banho, quero dar uma relaxada. Dá aquela rebolada na mobilidade pélvica. Tenta incluir isso no teu dia a dia, que vai relaxar bastante as estruturas e também vai fazer o trabalho ali que a gente quer, que essa criança nasça logo. Além desse movimento de subir o calcanhar, a gente também pode apoiar nosso pé numa cadeira, na cama, no sofá
e pode fazer o movimento de jogar o joelho para fora, jogar o joelho para dentro, jogar para fora, jogar para dentro. E, inclusive, esse movimento do joelho estar para fora ou para dentro é muito importante no momento do trabalho de parto também, para a gente saber qual é o movimento certo em cada fase que vai ajudar o bebê e vai ajudar a acelerar a dilatação. Se vocês querem também um vídeo de eu falando sobre isso, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Mas estamos falando de pré-trabalho de parto, de entrar em trabalho de parto, então vamos dar continuidade. Quarta modalidade de exercícios, e particularmente uma das minhas preferidas, porque é um exercício super completo e com algumas variações bem legais, que é o cócoras. A posição de cócoras, ela é perfeita para a gente trabalhar mobilidade de quadril, relaxamento de assoalho pélvico, afinal de contas, é ali pelo assoalho pélvico que o nosso bebê vai passar e que a gente não quer ter lacerações. Então é muito importante trabalhar esses aspectos e a gente pode trabalhar só mantendo a posição de cócoras. Então mantém ali paradinha, é importante a gente cuidar também. Se a gente tem uma boa mobilidade e consegue encostar o nosso calcanhar no chão, nota 10 de 10, é perfeito. Ajuda a alongar ainda mais. E quanto mais mobilidade você tiver, que for fazendo os exercícios, você vai ver que vai ficar mais fácil de encostar o calcanhar no chão. Mas se você não conseguir, tá ali no 7, naquela média, mas continua trabalhando que cada vez você vai ficar melhor. E além de apenas manter a posição de cócoras, que você pode manter por 1 minuto, por 3 minutos, se você vê que é uma posição confortável e quanto mais a gente treina, mais confortável fica, você pode até ficar assistindo alguma coisa na TV e mantendo ali a posição de cócoras, nada impede. Tá? Mas dá pra gente trabalhar também o balanço de cócoras, que eu também vou deixar aqui pra vocês verem, que é esse movimento de jogar o quadril para um ladinho, jogar para o outro, enquanto está na posição de cócoras. Então a gente acaba unindo a assimetria, que é do bloco anterior, com a posição de cócoras. Então é maravilhoso e também ajuda com a dor e o relaxamento do quadril. E além do balanço de cócoras, eu também gosto de desafiar vocês ainda mais e associar o agachamento ao cócoras. Então, agacha até a posição de cócoras, faz o balancinho e volta. Esse movimento de agachamento, onde a gente gera mais impacto, mais gravidade sobre o colo do útero, associado a um bebê um pouquinho mais baixo, acaba favorecendo também o aumento das contrações, às vezes contrações de treinamento um pouquinho mais fortes, um início de pródromos e um começo de amolecimento de colo uterino, que é o que vai ajudar a desencadear as contrações. Então, ó, maravilhoso. E por último, mas não menos importante, a gente tem a respiração prolongada. Já é maravilhosa a gente usar ela no momento do trabalho de parto e eu também posso trazer vídeo aqui sobre isso. Mas ela ajuda nessa reta final com a sensação de bem-estar e principalmente redução da ansiedade. A gente sabe que quanto mais ansiosa a gente tá, mais ofegante a gente tende a ficar, o corpo já tá exausto, o bebê já tá comprimindo os nossos pulmões, então a gente já nem tá mais respirando direito. Pra dormir já é uma maratona. Então esse momento de não, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou concentrar na respiração. Eu vou puxar o ar bem devagarzinho, tentando crescer bem o barrigão, expandir os pulmões e depois soltar bem devagarinho. Você pode fazer isso umas 10 vezes. Também dá para fazer em várias posições, dá para fazer sentada, em pé, deitada. Em momentos onde você sente que está mais ansiosa, sente que está mais estressada, ou até mesmo incluir na rotina, por exemplo, antes de dormir ou assim que acorda, para realmente se concentrar, se conectar com o próprio corpo, lembrar que o oxigênio que nutre, que mantém teu bebezinho vivo vem da tua respiração, então você precisa se concentrar nisso e também já vai ser um ótimo treino para o momento do trabalho de parto, onde a respiração faz toda a diferença na hora das contrações. Ou seja, o parto não trabalha com pressa, ele trabalha com processo e a nossa função é preparar o nosso corpo para esse momento e estimular com tudo que a gente tem a nosso favor. Lembrando que para o parto acontecer, a gente precisa
Primeiro, que o nosso bebezinho esteja pronto. Então, normalmente isso acontece pós 37 semanas até 42, mas não quer dizer também que com 37 ele tá pronto, ele já vai nascer e normalmente vocês ficam assim, ansiosas. Ah, a data prevista é 40 semanas, então se eu já tô com 40 mais um, eu já tô morrendo da ansiedade, às vezes até com 39 já tá assim. E não, a gente tem esse tempo, claro que o médico é a pessoa que vai verificar como tá essa gestação, como tá seu bebê, existem ressalvas, diabetes gestacional, hipertensão, cada caso é um caso, mas no geral funciona assim. Então saiba que se a nossa data limite é 40, ou é 41, ou é 42, dependendo de cada caso, esse é o limite, não é 37 semanas. Então fica calma, relaxa, o bebê pronto faz diferença. A sua mente relaxada faz total diferença. E os exercícios certos, que agora você já sabe, fazem toda a diferença. Então você já tem tudo que precisa para ter um bom parto. Calma lá. Foque em relaxar, fazer caminhadas, se possível, 3 vezes na semana, pelo menos uns 30 minutinhos. Foque em fazer os exercícios de mobilidade, de assimetria, de cócoras e de respiração pelo menos também umas 3 vezes na semana. Se você vê que é muito cansativo para você fazer todos eles no mesmo dia, separa alguns para fazer num dia, outros para um outro momento e vai fazendo conforme você sente que te ajuda. Eu sei que parece muita coisa, já tem tanta coisa acontecendo na gestação, é o enxoval, mala da maternidade, é os últimos exames, tudo é uma correria. Mas o seu corpo precisa que você pare e se prepare para isso. Logo a sua vida vai mudar completamente, você vai ter um nenenzinho e o portal entre a gestação e o seu bebê no colo é o parto. Então vamos se preparar para ele da forma certa, vamos ajudar com calma e com respeito ao processo. Como que a gente pode fazer? E se você tem interesse em ter tudo isso de uma forma ainda mais organizada e mais específica, especializada, eu tenho o Parto Ativo, que é um curso com vários módulos que te explicam exatamente o que você pode fazer na gestação ainda para preparar o seu corpo, mas também durante o trabalho de parto. Então, saber identificar todas as fases, o que são os pródromos, o pré-trabalho de parto, quando a gente entra em trabalho de parto, o que acontece na fase inicial, o que acontece na fase ativa, quais são as posições e exercícios para cada uma dessas fases, como melhorar a dilatação, como fazer o bebê encaixar, como prevenir lacerações, ter um parto com menos dor, mais rápido, enfim, tudo para te ajudar. Então, se você tem esse desejo, eu vou deixar o link para ti também aqui embaixo. Qualquer dúvida também é só me perguntar nos comentários ou me chamar no Instagram, que vai ser um prazer te ter, além daqui, fazendo parte do nosso time do Manual da Grávida. Então, se você gostou, se você achou que eu consegui te ajudar, por favor, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui sua experiência, o que você achou, quais são os exercícios que você já faz, se são parecidos ou não. Se você conhece outra mamãe que também precisa saber dessas informações para ter a melhor gestação, o melhor parto, encaminhe esse vídeo para ela e não esquece de se inscrever se você não fez isso lá no começo. Isso realmente vai me ajudar muito e eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande beijo e até logo!